Fala, concurseiros do meu Brasil, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é a cereja do bolo para você que está estudando para provas de carreiras policiais de todo o Brasil e ainda tem dificuldade de estudar direitos humanos. Então vamos lá. Professora Naema Cabral na missão de facilitar a sua vida no estudo de direitos humanos e direito constitucional, e eu já digo e vou reforçar, é totalmente possível você gabaritar direitos humanos na sua prova, ou então obter o índice de 80% a 100% de acertos em prova, desde que a gente entenda e compreenda a teoria de uma maneira descomplicada, correlata com outros ramos do direito, que é o que a gente tem feito, direitos humanos com constitucional, e você precisa colocar isso em prática. Você só vai amadurecer o estudo em toda e qualquer matéria, e a gente sabe que nem todo mundo tem o início, o acesso ao estudo do direito. Eu sei que é difícil, tá, gente? Mas você precisa se desenvolver na caminhada, e é através de questões que você vai conseguir essa maturidade e essa força. Como que isso é possível? Gente, a professora deu um jeito, criamos um grupo exclusivo do Telegram, um grupo gratuito, Legião que gabarita. Então vamos lá, você tem que fazer parte também dessa família dos legionários da Profinai. Gente, tá aqui o QR Code. Volta e meia, esse grupo tá fechado. Então, se fosse você, eu corria. Tem questões, tem audioaulas, conteúdo totalmente exclusivo, você vai encontrar por lá, tá? A Prof também tá lá no Instagram, então seu feedback eu aguardo por lá também. Você sabe que a gente está iniciando o nosso canal aqui no YouTube e eu preciso muito da sua força. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, eu preciso que você curta, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso vai ser importante e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai fazer com que o nosso canal cresça, tudo bem? Então vamos lá, para que isso seja então possível, você tem que estar contribuindo e a professora vai se sentir cada vez mais motivada a estar trazendo conteúdo ouro. Então, o conteúdo que eu estou trazendo aqui, eu ainda não disponibilizei e vou deixar aqui em doses homeopáticas. Então, vamos ao que interessa, prof. O que você não pode esquecer ou definitivamente não deixar de estudar sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Senhoras e senhores, são 9 temas, 9 tópicos que a prof trouxe, e este tema, vamos lá, eu não sei se você está tentando concurso para a Polícia Penal de Minas, para a Polícia Militar de Minas, da Bahia, do Alagoas. Eu só sei o seguinte, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, estes são os temas que mais caem, tudo bem? Então vamos encurtar essa missão através desses tópicos. Senhores, esse documento, sem dúvida, os senhores precisam saber, tá? Que ele trata de direitos de primeira geração, ele trata do início ao fim, no final ele fala sobre mecanismos de monitoramento e nós temos aqui uma menção. O que seria isso, professor? Uma menção de direitos de segunda. Olha, o Pacto São José da Costa Rica, ele se apresenta para o sistema regional, porque nós temos 2 sistemas. Nós temos o sistema ONU de Proteção dos Direitos Humanos, sistema global, onde a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus 30 artigos, se apresenta então em caráter não vinculativo. Vocês lembram? A gente vai trazer aqui também o estudo da DUDH. Ele se apresenta como principal documento, assim como o Pacto São José da Costa Rica se apresenta para o Sistema Regional de Proteção Interamericano, Americano de Proteção dos Direitos Humanos, tendo como principal órgão a OEA. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela tem grande repercussão no nosso ordenamento jurídico. Eu quero que você anote isso aí, sabe por quê? Ela foi recepcionada após a emenda constitucional 45 com força normativa de norma supralegal. Agora me fala aqui, prof, o que seria essa supralegalidade quanto à sua natureza normativa? Nós temos a Constituição Federal lá no topo, a nossa Constituição Federal, junto com ela nós temos as emendas constitucionais, que são os puxadinhos da Constituição. É a única forma, a espécie normativa, é a única forma de você modificar o texto da Constituição, é através de emenda constitucional. Seja reduzir o texto, seja modificar, seja acrescentar
somente através de emenda. E para você emendar, o próprio nome já diz, emendar a Constituição, que seria esse puxadinho, tem um rito mais rígido, que é o rito 2235. Parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição vai dizer que os tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados no rito das emendas, então olha aí, a equivalência dos tratados ou convenções de direitos humanos, tentando equivaler eles às emendas constitucionais. Então, uma observação. O Pacto São José da Costa Rica, ele não entrou com essa força pelo rito 2235, que é o famoso disque emenda. É o número 2235, aprovação nas duas casas do Congresso Nacional. Então vamos lá, a Câmara de Deputados tem que ser votado. Dois terços não, professora, 3/5. Depois, mais 3/5 no Senado. Volta tudo de novo. Por que volta? Porque são 2 turnos, gente. Volta 3/5 aqui, 3/5 ali. Depois volta de novo, 3/5 e depois mais 3/5. Foi aprovado? Beleza! Será então equivalente às emendas constitucionais e esse Tratado Internacional de Direitos Humanos passará então a ter status constitucional. Acontece que a convenção não tem status constitucional, mas não tem problema. Ela gera grande repercussão no nosso ordenamento jurídico, a ponto do STF se pronunciar diante do que ela está mencionando, tá? E quanto a isso, tem tanta repercussão, gente, que a Constituição Federal, o STF já se pronunciou relativo à prisão civil e nós vamos ver isso ao decorrer das nossas aulas, tá? E vamos lá, prof, eu quero entender o seguinte sobre esses direitos de primeira e segunda geração que então é tratado na nossa convenção. Vamos lá. É uma convenção que basicamente trata de direitos de primeira geração, que é o famoso CIPO, direitos civis e políticos. E o seu cu, professora? Os direitos sociais, econômicos e culturais, não é o meu, é o seu cu. Vamos lá, sociais, econômicos e culturais serão apenas mencionados. É o que está dizendo aqui. Haverá uma menção dos direitos de segunda geração. Por quê? Teremos um artigo, o artigo 26, que vai apenas citar em que esses direitos serão então implementados progressivamente em um outro documento. Então, ora, um artigo que vai só se abrir e vai fechar. Então, aqui, ó, temos um artigo, temos alguns direitos de segunda geração que serão implementados em um outro, vamos lá, em um outro documento. E este documento será ou não aderido pelos países, que será chamado Protocolo Facultativo de São Salvador. Anotem, Protocolo Facultativo de São Salvador trata de direitos de segunda geração. Sabe o que eu já vi cair em prova? Perguntar se o Protocolo Facultativo de São Salvador faz parte do Sistema ONU de Proteção. Não, senhores, faz parte do Sistema Interamericano, o Sistema Americano de Proteção dos Direitos Humanos. Um documento equivalente a ele no sistema global seria o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Perfeito? Vamos deixar de lado porque o Protocolo de São Salvador, graças a Deus, não cai na sua prova. Não cai na sua prova, tá? Se for provas de carreiras policiais, a não ser que seja uma prova de delegado, magistratura, Ministério Público, em que há a necessidade do estudo deste documento. Professora, eu estou entendendo agora, estou entendendo que a Convenção, o Pacto São José da Costa Rica, vai falar dos direitos também já falados na DUDH. Então você pode sim correlacionar o estudo da DUDH com o estudo do Pacto São José da Costa Rica. Porque o estudo da DUDH, gente, que tem muita semelhança com o estudo do artigo 5º e seus incisos, vai também repercutir quase que a mesma coisa dentro aqui do Pacto São José da Costa Rica. Perfeito? Entendemos o que vamos estudar, agora vamos ver como que isso cai na sua prova. Meus queridos, o Pacto São José da Costa Rica vai tratar dos direitos de primeira geração e a primeira condição trazida por ele no artigo 4º é no que tange ao direito à vida. O que diz o pacto? Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral. Se está em negrito é porque é importante, a professora quer que você faça a observação. Em geral, desde o momento da concepção. Nós só colocamos aqui em geral porque existe a possibilidade de países na América prever
a possibilidade de aborto, de não ser criminalizado. No Brasil, o aborto é criminalizado, a prática de aborto, sim, existe a prática do aborto legal, em que, em situações excepcionais, pode ser, então, praticado o aborto legal, tá? Então, olha para vocês verem, gente, que pleonasmo. Mas vamos lá, para vocês observarem que, em geral, o Pacto São José da Costa Rica, ele faz a proteção do direito à vida desde o momento do nascimento, porque é assim que vai cair na sua prova? Não, prof, desde o momento da concepção. E concepção aqui para a sua prova, você não precisa pirar o cabeção, queimar pavio, perder energia. Ah, professora, é no momento da anidação, é no momento da fecundação, é quando o espermatozoide diz pro óvulo, opa, vamos lá, vamos passear. Não, não pira, porque você não precisa saber disso. Basta no momento da concepção. Então, esse documento que é orientação para o sistema americano, ele vai orientar também a nossa Constituição Federal. Ele vai orientar o entendimento do STF. Ele vai dar orientação também para as normas que estão abaixo dele. Porque se ele é supralegal, ele está acima das leis, porém um pouquinho abaixo da Constituição. Perfeito? Então, desde o momento da concepção, a vida intrauterina já está sendo protegida, por isso que no Brasil existe a criminalização do aborto. Então, tirar a vida da pessoa, de um ser dentro, ainda em gestação, constitui crime, né? Então, vamos lá. Mas, professora, tem a previsão lá no artigo 2º, acabei lembrando aqui. Anotem. A personalidade jurídica no Brasil se dá do nascimento com vida. Então, olha o seguinte... O artigo 2º do Código Civil vai prever que desde o momento que a pessoa nasce, ela passa então a constituir personalidade jurídica. Porém, lá no parágrafo do artigo 2º vai dizer, porém a lei coloca salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Quem é nascituro é quem ainda não chegou à vida, está em gestação. O nascituro pode ter diversos direitos, dentre eles direito ao nome, direito à herança. Então você já entendeu que o Brasil adota teoria concepcionista. Se cai na sua prova teoria natalista, você tem que analisar o contexto do que está pedindo aquela questão. No direito penal você vai ver isso com mais ênfase e nós temos aqui a tratativa do Pacto São José da Costa Rica, orientando então a adesão do Brasil do ordenamento jurídico pela teoria concepcionista. Perfeito? Então, temos aí essa observação e a última observação desse artigo, que ninguém pode ser privado arbitrariamente da sua vida. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Pode haver a privação da vida, sim, no caso de guerra declarada, nós temos aí a possibilidade de pena de morte no Brasil de maneira excepcional. Lembrando que a pena de morte não é uma pena prevista no rol do artigo 5º, lá nos seus incisos, mas de maneira excepcional, no caso de guerra declarada, pode haver. Então não está havendo arbitrariedade, está havendo a possibilidade, caso haja então a possibilidade de guerra declarada, perfeito? Então, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua vida, mas é o seguinte, você já tem que anotar aí agora. Anote, nós não temos direito absoluto, então a vida, o direito à liberdade, direito à propriedade, de tantos outros direitos, tanto no âmbito dos direitos humanos, que são esses direitos tratados na órbita internacional, como os direitos fundamentais, esses mesmos direitos na órbita do nosso ordenamento jurídico pátrio. Não existe direito absoluto. Salvo no caso de tortura, tratamentos cruéis, desumano, degradante, escravidão, servidão, tráfico de escravo, tráfico de mulheres, senhores. Quando falamos dessas situações, não pode relativizar. Não pode. Não existe exceção para a tortura, para a prática de tortura. Não existe exceção para a prática de escravidão e servidão. São terminantemente proibidos, porque entende-se que em virtude também da dignidade da pessoa humana, haveria uma perpetuação de dor. Mas, professora, tirar a vida não é pior? Tá, a gente pode falar disso em outro momento, sim. Mas o que está caracterizando aqui é a perpetuação de dores e episódios que aconteceram no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não vamos adentrar muito porque eu preciso mostrar para vocês como que isso cai em prova. Gente, uma questão de juiz de direito que você perfeitamente teria condição de acertar, não precisava você estudar para magistratura, mas com esta aula aqui os senhores conseguiriam correr para o abraço. Conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vamos lá,
e a posição do STF sobre as teorias natalistas da personalidade condicional, o direito à vida deve ser respeitado desde o momento da concepção, fecundação do óvulo, formação do embrião, nascimento com vida. Senhores, sem dificuldade, vocês correm para o abraço e letra A será a nossa assertiva. Opa, será a nossa assertiva. Estão vendo a possibilidade de vocês acertarem toda e qualquer questão, independente inclusive até do concurso? Perfeito. Então vocês precisam estudar os tratados, os documentos internacionais de maneira pontual e essa será a nossa missão daqui para frente. Espero que vocês tenham então gostado da nossa dica, da nossa aula de hoje. Então, para isso, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é de grande valor aqui para o nosso canal. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus e até mais!